Ele é o investimento mais seguro e simples do Brasil, Tesouro Selic. Oiê, eu sou Márcia Aparecida do canal Investidora, tudo bem com você? Antes de começar o vídeo, eu vou te pedir para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e curte esse vídeo, porque o YouTube vai entender que você gostou do vídeo e vai mandar para mais pessoas. O Tesouro Selic, ele é um título de renda fixa emitido pelo governo brasileiro. Ele é um investimento pós-fixado, ou seja, você só vai saber quanto você vai receber depois, né? Vem de após. O que significa que a rentabilidade ela é atrelada à Selic, a taxa básica de juros da economia. E o que acontece? Nesse caso, quando você investe no Tesouro Selic, e como ele é atrelado à Selic, por isso ele é pós-fixado. Por quê? Porque a Selic ela muda todo dia, né? E a cada 45 dias a taxa Selic também tem essa diferenciação, porque é definida lá no Copom se vai continuar ou não. Então, se você investe no Tesouro Selic por 4 anos, não tem como você saber hoje quanto você vai receber de rentabilidade, visto que ela vai estar atrelada à Selic no dia que você tirar o seu dinheiro. Então, por isso que ela é pós-fixada, porque se ela é atrelada à Selic, a Selic está mudando todo dia, e a taxa Selic está mudando ali também, então não tem como você saber prefixadamente, ou seja, né, antes quanto você vai receber por esse investimento. O Tesouro Selic, ele não vai te proteger diretamente contra a inflação, mas a gente tem que saber que os investimentos de renda fixa, eles tendem a ganhar quando a inflação está alta, quando a Selic está alta, e é o que está acontecendo nesse momento. Então, mesmo que indiretamente, ele pode não te proteger diretamente da inflação, mas ele também te dá mais rentabilidade porque ele é de renda fixa. E aí a gente tem que ter sempre em mente que o Tesouro Selic, ele é um investimento do governo, é um dos mais procurados, um dos mais simples de investir, um dos mais baratos de investir. Então, ele vale muito a pena, e principalmente nesse momento de alta da taxa Selic, de alta da inflação. O Tesouro Selic, como eu já falei, ele é atrelado à taxa Selic. E aí, como é que funciona essa relação? Funciona da seguinte forma. O Tesouro Selic, ele vai render diariamente, seguindo o mesmo valor que rende a taxa Selic. A rentabilidade anual do Tesouro Selic vai ser igual a 100% da rentabilidade da taxa Selic naquele ano. Quando a taxa Selic aumenta, o Tesouro Selic também aumenta o preço, o valor mínimo e tudo mais. E rentabilidade, quando a taxa Selic diminui, acontece o mesmo com o Tesouro Selic. Vai diminuir o preço da cota, vai diminuir o preço mínimo, vai diminuir também a rentabilidade, tudo vai junto. Nesse momento, como a gente está com uma alta na taxa Selic, então, logicamente, a gente está com uma alta aí também do Tesouro Selic. Não podemos esquecer que a taxa Selic é definida a cada 45 dias pelo Copom, que eles vão se reunir, os 9 diretores do Banco Central se reúnem e decidem se ela vai continuar mesmo, se ela aumenta ou se ela diminui. Lembrando que a taxa Selic, ela funciona como uma controladora ali da inflação, né? Se a inflação começa a subir, ela sobe ali para poder controlar a inflação. Da mesma forma acontece se a inflação cai ou cai demais, ela também vai junto para tentar segurar no outro lado, né? Para sempre manter o equilíbrio na economia. A segurança que você tem quando você investe no Tesouro Selic é, primeiro, porque ele é um título do governo, como eu falei, é um dos mais simples do governo. Então, além de ser muito fácil para você investir, você consegue investir com valores muito pequenos, ele é do próprio governo, então por isso que ele é tão seguro. Outra segurança que ele traz é porque ele tem liquidez diária, então você consegue vendê-lo a qualquer momento antes do prazo de vencimento. Outra segurança que ele tem é porque ele tem rentabilidade diária e atrelada à Selic, que é um índice atualizado todos os dias. E outra segurança que ele vai ter é porque ele não tem risco de calote, né? Porque ele é do próprio governo. Então, o risco de você sofrer um golpe ali, não receber o rendimento que ele prometeu, ou coisa do tipo, é muito pequeno. E outra coisa é porque ele é uma opção para quem deseja evitar aquelas incertezas que o mercado financeiro tem, principalmente se você vai investir numa renda variável, né? Porque a empresa que você vai investir pode fechar, pode acontecer alguma coisa e ter prejuízo. Então, recai tudo sobre você, que é um acionista. Já no Tesouro Selic, isso é muito difícil de acontecer, porque, como eu falei, ele é do próprio governo. O Tesouro Selic, ele vai ter liquidez diária, como eu falei, né? Tem mais um, ou seja, você coloca hoje, a partir de amanhã já começou a render, a partir de amanhã você pode tirar dinheiro, né? Ali com 24 horas. E ele é um título público do governo que você pode comprar ele tanto em alguma corretora, mas você também pode comprar ele pelo próprio site do Tesouro Direto. Você bota lá Tesouro Direto no Google e aí você vai encontrar esse investimento e você já pode fazer a sua compra. O bom desse investimento do Tesouro Selic é que, por exemplo, você pode comprar ele quando a Selic estiver alta, porque você vai ganhar uma rentabilidade bem boa, assim, dependendo do caso, como aconteceu agora. E também você pode comprar ela quando ela estiver em baixa, porque você vai pagar menos por aquele ativo, mas você pode ter certeza que quando em algum momento a inflação vai ficar alta, porque sempre acontece, né?
e você vai ganhar quando isso acontecer. Então é aquele tipo de investimento que vale a pena ser comprado a qualquer dia, literalmente, em alta, ou seja, a Selic em baixa. Só não pode esquecer que os investimentos de liquidez diária, eles estão muito ali sujeitos à questão da flutuação do preço, né? Então, assim, aquela volatilidade. Então, você tem só que tomar cuidado. Se você precisa de dinheiro hoje, né, se planeje para que você consiga tirar ele no dia que a flutuação, que a volatilidade dele esteja um pouco menor, né? Não esteja com preço tão lá embaixo. Então, só tomar cuidado com esse detalhe. Outro ponto que, se você tira ele antes do prazo, ele pode ter marcação ao mercado. O preço dos ativos, ele é atualizado todo dia, né? Como eu falei, a Selic é atualizada todo dia, então o preço desse ativo, que é de acordo com a Selic, também é atualizado todo dia. Então, você pode chegar ali e tentar vender, por exemplo, e aí você sofrer um pouco com isso. Mas isso é o mínimo que vai acontecer, tá? Então, assim, ainda assim é um investimento que vale muito a pena, principalmente se você olhar com um todo ali na sua renda fixa. As pessoas que podem investir nele, qualquer tipo de investidor, literalmente, desde aquele que vai começar a fazer o primeiro investimento, não entende nada sobre investimento, o investidor mais arrojado que tem pode investir nele, porque ele vai servir para o básico ali, né? E todo mundo precisa do básico também. Você está começando a investir, como eu já falei, se você tem objetivos de curto prazo, se você quer construir a sua reserva de emergência, se você quer manter o seu dinheiro em segurança, então qualquer pessoa precisa disso, desde o que está começando hoje, como eu falei, até aquele mais arrojado. Então, todo mundo pode investir no Tesouro Selic. O Tesouro Selic, o objetivo dele, né, com relação aos investidores, é que as pessoas possam ter uma opção de investimento que é seguro, mas também que é flexível, né, e que ali vai ter um rendimento previsível, porque se você acompanha a taxa Selic, ali, toda semana ela é atualizada, tem a tabela Focus, que ela vai te dar essa atualização de previsão. A cada 45 dias o comitê se reúne, né, o Copom, para poder fazer essa atualização de acordo com a economia. Todo dia a Selic em si, ela sofre ali uma variação, atualiza para cima ou para baixo, de acordo com o que precisa. Então, se você acompanha isso, você pode falar assim, mas eu não vou saber quanto eu vou tirar no final, porque você falou que ele é pós-fixado. Sim, é um pós-fixado, mas que você consegue, se você analisar todo dia, acompanhar direitinho, que é o ideal que você faça, não todo dia, mas assim, pelo menos uma vez na semana, 2 vezes na semana, você esteja sempre observando esses dados, então você vai ter sim uma noção do quanto você vai receber ao final do prazo, caso você deixe até o final do investimento. E quando você investe no Tesouro Selic, você tem algumas vantagens, como por exemplo a liquidez diária, né? Como eu já falei, você pode tirar ele a partir de amanhã e deixar tirar alguma coisa, ter algum rendimento. Outra vantagem é o baixo risco, como eu já falei também, ele é um investimento que vem do governo, e os investimentos que vêm do governo são mais seguros. Às vezes não vai ser o mais rentável, às vezes pode ter um outro investimento que não é do governo e é mais rentável. Um CDB de liquidez diária, que tem ali mais ou menos a mesma função e vem de um banco menor, né? Que os bancos menores acabam sempre pagando mais, né? Para atrair mesmo os clientes. Mas tem a segurança, né? Se você está começando a investir, talvez a segurança pese mais do que o rendimento, porque você ainda precisa aprender para depois pensar em ganhar, né? Então, assim, tem que pensar nisso. Ele vai te dar baixo risco. Outra coisa, a rentabilidade é previsível, como eu já falei, mesmo ele sendo pós-fixado, se você acompanha a inflação, você acompanha a taxa Selic, acompanha esses índices da economia, que todos ali estão de certa forma interligados, você vai ter uma noção de quanto você vai receber ao final do prazo. Então você consegue, acompanhando, ter essa visão assim do futuro, vamos dizer assim. E a outra questão é por causa da alíquota do imposto de renda, é regressiva, né? Quanto mais tempo você vai deixando ali, ela vai ficando menor, né? Você vai pagar menos imposto quando você for tirar o seu valor. E por outra questão, que é ideal para aqueles objetivos de curto prazo. Por exemplo, se você quer fazer uma viagem pequena, se você quer um estudo específico, né? Um curso, se você quer fazer coisa do tipo, como ter essa reserva de emergência também, que não é exatamente de curto prazo, porque a reserva de emergência pode durar a vida inteira, né? Não precisa ser uma coisa feita em 2, 3 anos. Você pode fazer aos poucos. Mas também são objetivos, são benefícios que o Tesouro Selic te dá. Mas também nós temos aqui alguns riscos. Esses riscos, eles são muito ínfimos, vamos ser sinceros. São riscos assim porque, tipo, sabe quando você vai tomar um remédio que ele é muito bom? Mas ele sempre tem aqueles efeitos colaterais que pode acontecer com 1 em 1 milhão de pessoas. Então, é sinceramente desse tipo de risco que eu vou te falar, mas eu achei interessante também trazer aqui pra você. E aí, quais seriam esses riscos? O primeiro risco é que pode não acontecer o pagamento dos rendimentos. Cara, no dia que o Tesouro Selic deixar de pagar os rendimentos, o restante dos investimentos já deixaram de pagar, ó, há muito tempo. Então, sendo bem sincero com você, esse é um risco quase zero de acontecer.
O outro risco que você pode ter é porque ele não é garantido pelo FGC. Mas sim, ele não é garantido pelo FGC, mas ele é garantido pelo próprio governo. Então vamos pensar qual que pesa mais. Outra coisa é porque você pode ter perda de valor, mas qualquer investimento você pode perder valor. E a diferença aqui é porque como ele já rende menos, assim, então geralmente a perda que você pode ter aqui é muito menor do que você tem no fundo imobiliário. Então assim, tem, mas não é tanto assim esse risco. E outra coisa com a tributação, mas assim, todo investimento que você vai ter que ter tributação. Aqui você vai pagar, por exemplo, imposto de renda, IOF, mas é muito menos, porque se você for pagar, por exemplo, as taxas que você paga no fundo imobiliário, você paga taxa de administração, taxa de performance, você paga imposto de renda, você paga, sabe, muito mais coisa e muito mais altas as taxas. Então, você vai pagar, porque, tipo, para um Tesouro Selic funcionar, tem alguém por trás, tem alguém que precisa receber um salário. É a mesma coisa, então, não é algo que você trabalha para você receber, alguém tem que pagar para você receber. A mesma coisa aqui. Você precisa pagar para que as pessoas que estão ali trabalhando para que esse título exista, também recebam. Então, assim, todo investimento fica o seguinte, vai ter algum tipo de taxa, não tem como. Ninguém vai trabalhar de graça para você ganhar dinheiro. Mas você vai pagar, procura menos, aqueles que vão pagar menos, tipo o Tesouro Selic, você paga taxas, mas é muito menos comparado com outros investimentos. E o outro são taxas de administração, tá? Porque algumas instituições, elas podem cobrar essas taxas. Então, se você está investindo numa corretora sobre o Tesouro Selic, que é tão simples, e está te cobrando uma taxa, dela mesmo, assim, tipo, vai no Tesouro Direto, vai no próprio site do governo, que você consegue investir por lá, investe por lá. Você vai pagar o mínimo de taxas possível. Agora eu vou fazer uma comparação do Tesouro Selic com a poupança. Primeiro, a poupança ela é uma conta bancária que vai render juros. É uma conta ali, tipo uma conta corrente, como se fosse comparar. Só que ela está rendendo juros para você. Porque se você olhar a conta corrente, você vai deixar seu dinheiro ali e você vai pagar para o banco cuidar. Na poupança, você deixa ali também, da mesma forma que você deixa na conta corrente, só que em vez de você pagar, vai render alguma coisa. O problema é que às vezes ela rende menos que a inflação. Já no Tesouro Direto, ele é um título público que é emitido pelo próprio governo. Segunda comparação, o rendimento dele é fixo, tá, na inflação, e pode ser inferior à inflação, como eu já falei. Já o rendimento do Tesouro Selic, ele é atrelado à taxa Selic. O que significa? Que ela não tem como render menos que a inflação, né? Já que a Selic está ali, ó, a inflação está aqui, a Selic está aqui para controlar ela. Então, ela vai sempre render mais do que a inflação, né? Outra coisa, a poupança ela é garantida pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Já no caso do Tesouro Selic, ele é garantido pelo próprio governo, né? Vamos lá, FGC, o próprio governo. Quem está ganhando aí? Vamos pensar. E outra coisa, a poupança ela é isenta de imposto de renda e também de impostos como, por exemplo, IOF. Já no caso do Tesouro Selic, você vai ter imposto de renda que vai incidir sobre os ganhos, tá? Então, se você coloca ali 100, 200, 300, 1 milhão de reais, mas se você não tivesse ganho nenhum, você não vai pagar nada. Mas se você, né, no caso, tiver algum ganho, aí sim você vai pagar sobre os rendimentos, só sobre o que rendeu, né? Aquela partezinha. Vou mostrar agora como você faz passo a passo para entrar no Tesouro Selic. Então, você primeiro vai colocar aqui no Google Tesouro Direto. Aí você vai entrar. Quando você entra no site Tesouro Direto, você vai pesquisar aqui. Tem o nome Novidades, você coloca títulos, preços e taxas. Quando você entra, você vai ter dois aqui, tipo de Tesouro Selic. Você tem o 2027 e você tem o 2029. Vamos primeiro observar aqui o que fala sobre o Tesouro Selic 2027. Esse título ele vence em 1 de 3 de 2027, indicado para aqueles que querem realizar investimentos de curto prazo. Título com rentabilidade diária vinculada à taxa de juros da economia, que é a taxa Selic. Isso significa que se a taxa Selic aumentar, a sua rentabilidade aumenta, e se a taxa Selic diminuir, sua rentabilidade diminui. Como não paga juros semestrais, é mais interessante para quem pode deixar o dinheiro render até o vencimento do investimento. A gente vai agora, esse 2027 está rendendo a Selic mais 0,0409%. O valor mínimo para você comprar dele é R$ 159,01. O valor dele total, né, de uma cota, tá de R$ 15.901,53. E o vencimento dele, como eu acabei de falar, é dia 1 de 3 de 2027. Vamos simular aqui com ele. Quanto eu quero? Aí o valor que eu vou investir inicial, vou colocar que é R$1.000. Todo mês eu quero colocar R$100. Simular, ver detalhes.
Se eu fizer esse tipo de investimento aqui, no Tesouro, eu teria o resgate bruto de R$ 4.119,39, porque ele teria uma rentabilidade anual de 12,73%. Não teria custos. O valor do imposto de renda que eu pagaria seria R$ 102,15. O valor líquido, né, que seria que de fato entraria na minha conta, seria R$ 4.017,24. A rentabilidade líquida deles ao ano seria R$ 10,70. O mais legal é que se eu quiser investir, ó, já venho aqui, investir. Agora, se a gente fizer com o Tesouro Selic 2029, que ele vai render Selic mais 0,62%, o valor mínimo para investir nele é R$ 158,46, sendo que o valor da cota inteiro é R$ 15.846,37. O vencimento é dia 1º de 2029. Vamos simular. Quanto quero investir hoje? Vou começar com R$ 1.000. Vou investir todo mês R$100, né? Vamos colocar nas mesmas situações para fazer a comparação. Sendo que o outro só são 2 anos, esse aqui são 4 anos, né? Então vamos ver aqui como é que ele ficaria no final desse período. O rendimento bruto seria 7.278. A rentabilidade bruta, 8,96. Não teria custos. O valor do imposto de renda seria R$ 212,02. O valor líquido do resgate, R$ 7.066,28. E a rentabilidade líquida seria de 7,68. Só vem aqui, ó, e investir. E eu tô dando informações que são importantes de você ler, tá? Primeiro, a simulação ela é baseada em projeções do mercado. Não garante que você vai ter esse resultado de fato. Até como eu falei, o Tesouro Selic ele vai de acordo com a Selic que vai todo dia, né? Então a Selic hoje a taxa Selic hoje está de 12,75, daqui a um ano ela pode estar 11, pode estar 13, pode estar 9, então assim, não tem como a gente saber. Tem previsões, mas exatamente fica muito difícil. Outra coisa, você pode estar vendo apenas o título do Tesouro Selic, porque os preços dos demais títulos podem estar oscilando significativamente. Assim que os novos preços forem definidos para os títulos, eles estarão disponíveis para negociação novamente. Então, no vídeo de hoje era isso, te falar um pouco sobre o Tesouro Selic, que é o título do governo mais simples, mais procurado de todos, que é um dos melhores que você pode começar a investir, porque você, qualquer que seja o seu nível de investimento, de conhecimento, você pode investir nele. Então, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E eu vou te esperar no meu próximo vídeo. Tchau!